Bom dia a todos. Hoje vamos explorar um tema primordial para a boa prática da hipnose: a diferença crucial entre a mente e o cérebro. Observar essa distinção é fundamental para se compreender mais profundamente a natureza dos problemas emocionais humanos, pois determina como abordaremos o tratamento de nossos pacientes. Para começar, entendam o seguinte: o cérebro é o objeto de estudo da neurociência e da medicina, que se concentram em aspectos físicos, como neurônios e sinapses. Em contraste, o hipnotismo se concentra nos pensamentos, na mente e na mentalidade. Objetivos da aula de hoje: 1. Compreender a diferença entre mente e cérebro. 2. Analisar a importância dessa distinção na prática dos estados de hipnose. 3. Explorar as implicações práticas para hipnólogos. Era uma tarde ensolarada quando Bruno reuniu sua turma para mais uma aula fascinante sobre hipnose. Dessa vez iriam estudar a dicotomia entre a mente e o cérebro, entre o abstrato e o concreto. Bruno começou a aula com uma breve introdução. Hoje vamos explorar a diferença entre o cérebro e a mente, um conceito crucial para a prática da hipnose focada em resultados. Entender essa diferença é essencial para nos tornarmos hipnólogos mais competentes e eficazes. Bruno projetou uma imagem do cérebro humano na tela. O cérebro é uma estrutura física complexa, composta por neurônios, sinapses e neurotransmissores. Em última análise, átomos. Neurocientistas e médicos estudam o cérebro para entender seu funcionamento biológico e tratar condições físicas do cérebro. Eles investigam como os neurônios se comunicam, como as sinapses se formam e como os neurotransmissores influenciam o comportamento humano. Ele ilustrou com um exemplo clínico. Imagine um neurologista tratando um paciente com epilepsia. Ele se concentra em identificar anomalias nas ondas cerebrais e prescreve medicamentos para controlar as crises. Este é um exemplo claro de uma abordagem que se concentra no cérebro, ou seja, nos aspectos biológicos. Bruno então mudou a imagem para uma representação mais abstrata: a mente. A hipnose, por outro lado, lida com os padrões de pensamentos, com sistemas de crença e com a mente. A mente, portanto, refere-se aos pensamentos, emoções, memórias e percepções de um indivíduo. Para não haver dúvidas, podemos ver dessa maneira: a neurociência está voltada para a matéria e os átomos, enquanto a hipnose foca nos pensamentos e nas mentalidades. Um hipnólogo não precisa entender as complexidades das sinapses ou dos neurotransmissores para induzir um transe ou tratar um paciente. Em vez disso, ele se concentra em acessar e reprocessar memórias, mudar padrões de pensamento e influenciar a mentalidade. Já o neurocientista foca na estrutura dos átomos, não nos pensamentos, nos neurônios, não nas crenças limitantes, nas sinapses, não nos medos. Ele completou com uma analogia simples: pense na mente como a música e no cérebro como o aparelho musical. A música é a experiência que ouvimos e apreciamos, enquanto o aparelho musical é o meio físico que a produz. Confundir a mente com o cérebro pode ser um erro tão grave como confundir a música com o aparelho. Neste ponto, Christopher levantou a mão, expressando sua opinião. Professor, sempre ouço os hipnólogos falando sobre o cérebro, então acredito que a hipnose está mais relacionada ao cérebro do que à mente. Será que eles estão errados? Afinal, é o cérebro que controla tudo, certo? Bruno sorriu, apreciando o ponto de vista de Christopher. Christopher, sua observação é válida, e é verdade que o cérebro controla muitas funções. No entanto, a hipnose realmente se concentra em como a mente funciona, não em como o cérebro funciona. Deixe-me explicar por que é importante compreender essa distinção na prática da hipnose. Quando utilizamos a hipnose para regressão de memória, não estamos manipulando diretamente os neurônios ou as sinapses. Em vez disso, estamos ajudando o paciente a acessar memórias armazenadas no campo mental e a reprocessá-las de maneira que reduzam o impacto emocional negativo em seu subconsciente. É importante entender que o nosso eu é maior que o cérebro. Somos seres holísticos. Ao tratar a mente e não apenas o cérebro, abordamos as emoções, crenças e experiências que moldam nossa realidade. Essa abordagem holística permite uma transformação profunda e duradoura, pois reconhecemos e trabalhamos com a complexidade do ser humano em todas as suas dimensões. E essa abordagem não exige um entendimento profundo da neurobiologia,
mas sim uma espécie de arte e habilidade para guiar o paciente através de suas experiências mentais e sentimentos. Lidar com a mente requer disposição para explorar além do que os aparelhos da ciência são capazes de investigar. Por isso, é igualmente necessário ter sensibilidade e destreza. Inês interveio, mostrando interesse. Então, a hipnose é mais uma abordagem estratégica centrada nos processos mentais, certo? Exatamente, Inês. Isso envolve muita arte e habilidade por parte do hipnólogo no manejo do processo mental, não do processo cerebral, confirmou Bruno. Lançar olhos para o funcionamento do cérebro ao praticar hipnose é como admirar a casca de uma árvore, enquanto se busca entender a profundidade de suas raízes. O trabalho do hipnólogo é sutil e complexo, focando-se em acessar e transformar padrões de pensamento, emoções e crenças que estão enraizados no subconsciente. Ao contrário da abordagem neurocientífica, que se concentra nos aspectos físicos e biológicos do cérebro, a hipnose se aprofunda na mente, explorando as nuances dos processos mentais para promover mudanças significativas e duradouras. É um processo que requer sensibilidade, conhecimento e prática contínua para ser verdadeiramente eficaz. Em outros termos, a hipnose é uma ferramenta para trabalhar com os pensamentos, emoções e percepções de uma pessoa. Um hipnólogo que compreende essa diferença entre mente e cérebro consegue focar nas nuances da mente e se tornar um profissional mais competente, conseguindo maiores e melhores resultados. Christopher parecia ainda um pouco hesitante, mas curioso. Então, como posso aplicar isso na prática, professor? Christopher, pense em um paciente que sofre de fobia. Bruno começou. Se focarmos apenas no cérebro, poderíamos investigar a resposta de luta ou fuga, os níveis de adrenalina e outras respostas biológicas. Mas como hipnólogos, focamos em entender a origem do medo na mente e no passado, nos sentimentos e na história de vida do paciente. O hipnotismo é uma prática utilizada para reprocessar memórias e alterar percepções, ajudando o paciente a superar a fobia sem a necessidade de intervir diretamente no cérebro. Se olharmos para o cérebro, não encontraremos as histórias do paciente, apenas tecidos físicos. Christopher assentiu, começando a ver a diferença. Entendi, professor, e completou. Então, nosso trabalho é mais sobre como influenciar os pensamentos e as emoções do paciente, em vez de manipular processos biológicos. Exatamente. Bruno sorriu. É por isso que é crucial compreender a dicotomia entre mente e cérebro. A hipnose deve ser uma abordagem estratégica voltada exclusivamente para como a mente funciona e não para como o cérebro funciona. Faz sentido? Bruno encerrou a aula enfatizando. Compreender a diferença entre mente e cérebro é essencial para a prática eficaz da hipnose voltada para as causas. Ao focar na mente, os hipnólogos podem utilizar técnicas específicas para acessar e reprocessar memórias, emoções e pensamentos, ajudando seus pacientes a alcançar o bem-estar emocional e mental que buscam. Evitar confundir esses conceitos permitirá que você se torne um profissional cada vez mais competente e eficaz. Negligenciar é ignorar a verdadeira natureza da hipnose. Os alunos aplaudiram efusivamente. Bruno sorriu satisfeito e agradeceu a todos pela participação. Estou à disposição para responder a quaisquer perguntas que vocês possam ter. Assim, a aula continuou animada e envolvente, com os alunos se preparando para se tornarem hipnólogos focados na solução.